E eu vivi para ver um comunista defender o sistema bancário dos Estados Unidos e propor isso. Eu concordo com você. Eu quero o mesmo para os bancos daqui para diminuir os juros. Mas que pena que você não citou isso falando de algum país comunista como exemplo. Você citou os Estados Unidos. Olha, parabéns para você, cara. Continue assim. Ele não citou isso. Que ele faz. Ele não citou isso. Ele estava fazendo comparação entre o sistema bancário dos Estados Unidos e o sistema bancário do Brasil. Ele não citou, ele dizendo que o funcionamento nos Estados Unidos do sistema bancário é diferente do Brasil, que é monopolizado, que é oligopolizado, né? Só tem 4 bancos que controlam os juros. Ele falou: você vai pegar um empréstimo para comprar uma casa, você vai no Bradesco, os juros são exorbitantes. Aí vai no Itaú, são exorbitantes. Vai no BTG Pactual, são exorbitantes. Então você não tem saída. E o problema da cabecinha pequena é essa. E ele estava muito nervoso porque ele queria essa coisa do comunista, entendeu? Eu vivi para ver o comunista. Ele queria discutir o comunismo. Ele citou aquela coisa que falou: Karl Marx era um vagabundo, mas isso é um cabo da PM. É um cabo da PM de Minas Gerais, né? que leu no máximo a regra de uniformes da PM, a doutrina da Polícia Militar de Minas Gerais, estava querendo discutir marxismo. Aí ele falou assim: Karl Marx era um vagabundo, que nunca trabalhou na vida, e que as filhas dele se mataram todo porque ele era um vagabundo. Sabe? É nesse nível. Só que o Jones percebeu, se entrasse nessa discussão, é aquela história. Quando você briga com o porco na lama, ele se diverte e você se suja. É isso? Se você entrar num chiqueiro para brigar com um porco, ele vai se divertir e você vai se sujar. Então ele percebeu que não valia a pena, não entrou na discussão de Marx. Vai discutir o marxismo com quem? Né? Se eu me dispor a discutir marxismo, eu vou discutir marxismo com o nosso próximo convidado, o Arthur Schiavone, que é um pensador marxista, militante marxista. Vou discutir marxismo com o Breno Altman, que é um pensador marxista. É isso? Eu vou discutir com o professor Massaro, Alisson Massaro. Não vou discutir marxismo com o Magno Malta, com a Bia Kicis e com a Carol de Tone, né? Por quê? Eles vão se divertir e eu vou me sujar. E aí o Jones percebeu isso. Não tem, né? Você não tem como discutir marxismo com gente que leu no máximo a Turma da Mônica quando era adolescente e criança. Marxismo é um estudo muito profundo, com muitas vertentes, com muitas. Né? Então não dá. Ele saiu muito bem, o Jones Manuel, muito bem. É isso que tinha que ser feito. E ele já desafiou o Nicolas Ferreira, inclusive. Eu acho que o Jones tem isso. Ele, em vez de pular do chiqueiro, ele traz o porco para fora. Aí o porco não se diverte. E no fim vira entretenimento para a gente, né? Porque isso. Ele se diverte, o porco não. E essa coisa de colocar uns olhinhos assim, igual super-herói, coisa mais infantil, né? Pois mas é isso. É uma extrema-direita violenta, ignorante, iletrada, mas muito infantilizada, né, Thalita? Completamente, imaturo. Os militares golpistas mesmo, ele tem uma relação infantilizada com a própria questão do Exército, das Forças Armadas, da ação militar. Eles veem muitos filmes de super-heróis, filmes de guerra dos Estados Unidos, né, do Exército estadunidense e tal, e aí eles meio que Rambo, e eles meio que vivem, eles são infantilizados. São infantilizados. Eles querem ação, né? Como se fosse uma espécie de comandos em ação e tal. Isso, então, comandos em ação, exatamente. É isso. Eles levam uma vida muito medíocre, de um exército absolutamente inútil, né? que o único histórico de combate é contra brasileiros desarmados, né? Sempre mataram brasileiros desarmados, e aí eles queriam viver uma ação, né? Para, sei lá, rolar no chão, se pintar de preto, dar tiro e tal, isso. Resgatar reféns, as coisas. Eles não fazem nada, porque eles passam o dia inteiro na burocracia, né? São irrelevantes para o país, são inúteis.
mas vivem, né, ainda tutelando a democracia, porque sabe que quem está no poder é apavorado em relação a isso, não tem coração, acovardados diante dos militares. Mas olha só, o que você acha de baixar aquela vinheta para eu ir rapidinho na volta, já conversar com o grande Arthur Scavone, que já está conosco aqui nos nossos luxuosos estudos virtuais. Vamos lá? Vamos lá. Bom, gente, olha só, deixa-me ler aqui esse último superchat que chegou da Mana Moraes. Ela diz, Jones disse há 6 dias no canal dele que não existe canal progressista no Brasil que questione o governo, com algumas exceções, né, Mana Moraes? Eu assisti esse vídeo do Jones também, ele diz isso, tem razão, mas ele fala com alguma exceção ou outra. Nem mesmo quem se diz marxista questiona o governo, ele foi categórico. Tem razão. Mas ele disse que tem algumas exceções, sim. Bom, e o Abraão Desidério Rodrigues. Ontem, na entrevista com a Soraya, o que irritava era o Pedro, que além de interromper o Suman, selecionava as perguntas dos internautas só para passar pano para a senadora, diz ele aqui, o Abraão Desidério. Bom, gente, eu não assisti, então eu não posso fazer nenhuma avaliação de uma coisa que eu não assisti, mas assim, só aqui no papel de moderadora, né, como o Pedro é também, às vezes a gente tem que fazer alguns filtros, mesmo em razão do tempo até que a gente tem, tá? Então a gente tem que separar o que são perguntas, muitas vezes os comentários a gente deixa para depois. Mas, de novo, eu não assisti a entrevista, então eu não posso falar sobre o teor, né, sobre o conteúdo da entrevista em si. Mas é só entender um pouquinho também aqui, explicar para vocês como que funciona um pouco da dinâmica da gente que está aqui no papel de moderador. Porque uma entrevista como, por exemplo, da Soraya Tronic, certamente deve ter demandado muito comentário, né? Muito superchat com questionamentos, com perguntas, reflexões, e a gente tem que, em razão do tempo, até porque a gente está aqui fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, só pensando um pouco com a cabeça de moderador aqui, que eu muitas vezes eu compreendo que é muito, claro, chega a ser muitas vezes até injusto com vocês, que mandam superchats, etc., e acaba não dando tempo de, às vezes, não ler, enfim, né? Que é um desafio que a gente tem aqui. Mas sobre o teor da entrevista, eu realmente não posso falar porque eu não assisti. Então, aí eu não vou cometer esse ato leviano, tá? De falar de uma coisa que eu desconheço. Bom, voltando aqui, então, para a nossa live do Café da Manhã, como o Leandro Fortes já disse, eu reforço, o professor Arthur Scavone já está conosco aqui, aguardando apenas o retorno do intervalo do Leandro para seguirmos aqui nessa segunda parte do nosso Café da Manhã, com a entrevista, então, com o professor Arthur. E eu peço, então, para vocês, por favor, que nos ajude aqui com a nossa meta, tá? Faltam R$600 para a gente poder fechar a live com a meta batida e termos aqui, deixe-me ver as membresias, quanto é que está ainda faltando. 8 novos membros, viu, gente? 8 novos membros e R$600 para a gente poder bater a nossa meta. Tem a nossa lista de livros, eu vou falar aqui mais uma vez para vocês. Quem fizer superchat de R$150 pode escolher esses livros aqui. Olha só, o Anticoach, A Gênese do Caos, do professor Viaro, Pobre de Direita, do G7 Souza, Teologia Coaching, do Ranieri Costa, Bambino a Roma, do Chico Buarque, Montanha e Pescadores, que é um livro com participação do professor João César de Castro Rocha, A Fé e o Fuzil, do Bruno Paes Manso, Made in Macaíba, Miguel Niconelis,